Bom dia, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e depois do 4 até o 11. Nós estamos na série Características da Igreja. Eu vou dar sequência falando sobre os dons do Espírito Santo. Vamos ler? Versículo 1, 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esse é o versículo 4. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar? Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito, dando compreensão daquilo que for falado aqui nessa manhã, que não haja nada que atrapalhe isso. Nós oramos no nome de Jesus. Em festas, como a gente participou ontem, é sempre uma oportunidade para a gente entender melhor um trabalho em equipe. Como funciona um corpo, com diversas funções diferentes. Nas várias barracas, pessoas servindo com amor, em comunhão, querendo agradar os visitantes, aquela diversão no sorteio de brindes, a pessoa ganha um copo, fica naquela alegria. No final, o mutirão para arrumar o salão, em 10 minutos, tudo aquilo já está guardado, o lixo no lugar, ali já está pronto para ser utilizado novamente. Eu, pelo menos, não vi nenhuma briga, nenhuma confusão ou xingamento, graças a Deus. E não é à toa que a igreja é chamada de corpo de Cristo, como temos estudado nessa série. A importância das pessoas, do povo de Deus, sem a ênfase no prédio, que serve de abrigo contra sol, contra chuva, por exemplo. Aqui nós temos vista para as árvores, ventilação natural. De vez em quando essa ventilação é forte, né? Mas também nos reunimos nas casas, nos reunimos nas praças, e onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, Ele diz que está no meio. Esse corpo é um só, tem muitos membros, diferentes uns dos outros. Olha na diferença que está aí ao teu lado. É uma diferença agradável, é uma diferença bonita. Essa é a comunidade espiritual formada de todos os cristãos verdadeiros, regenerados por Cristo, que foi planejada pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. E cada membro com seu lugar, um dependente do outro, cooperando entre si. Deve haver unidade entre nós, praticando os mandamentos recíprocos. Devemos crescer em qualidade também, com o reconhecimento de Cristo como cabeça, com o ensino da palavra, com oração perseverante, com louvor, com maturidade. E que aumente
também em número. Isso é importante. Apresentando Jesus às pessoas, glorificando a Deus, batizando-as, que vai acontecer semana que vem, para que eles possam se tornar discípulos, precisam ser ensinados no Senhor. E é óbvio, embora muitas vezes a gente resista a essa verdade, que nenhum membro consegue sobreviver fora do corpo. Como o galho de uma videira, precisa estar ligado a ela para receber alimento, instrução e proteção espiritual. E é no corpo que cada um vai receber e desenvolver os dons. Vejam que nos versículos 4 a 6, nós temos uma aclaração da Trindade nesse assunto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo, é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor, que é Cristo, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus. Vocês perceberam? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nesse assunto de dons. Então, quando a gente fala dos dons de Deus, esses dons são concedidos, em sua maioria, a todos os homens, não somente aos cristãos. A vida, o ar que nós respiramos, o trabalho. Lá em Eclesiastes fala da possibilidade de a gente gozar do bem através do que a gente recebe com o nosso trabalho. Os talentos, que nós nascemos com eles, talentos artísticos, talentos para esportes, para negócios, para ensino, para outros, né? Nós sabemos que os talentos devem ser desenvolvidos e usados para a glória de Deus. E Deus dá dons, presentes espirituais, para os que se achegam a Ele, para os que creem nele, para os que creem no seu Filho. A vida eterna, a fé, o próprio Cristo é um presente de Deus. O Espírito Santo que mora em nós. Os dons de Cristo são os ministérios, os serviços dados por Jesus. O primeiro deles é concedido para toda a igreja, para todos os discípulos. Ir e fazer outros discípulos de todas as nações. Mas em Efésios 4, de 7 a 16, nós temos alguns ministérios que Cristo concede aos membros do seu corpo para a edificação da igreja, para a unidade da fé, para a maturidade espiritual. Eu vou ler com vocês, o 11 até o 13. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, os ministérios são para que os santos, os separados para uma vida com Deus, sejam aperfeiçoados para cumprir o serviço que edifica o corpo. O alvo é sermos um naquilo que cremos, no que fundamenta a nossa espiritualidade, a nossa fé, e cada dia mais parecidos com Jesus, para chegarmos a esse padrão que é realmente a estaca é lá em cima, é elevada, mas é o que Deus quer de nós em Cristo Jesus. Por isso é que Cristo capacita o apóstolo para evangelizar, acompanhar essa evangelização, fundar, supervisionar a igreja, ser canal da autoridade de Deus na estrutura eclesial, o apóstolo desafiando e ajudando as comunidades de discípulos a estenderem sua visão a novas fronteiras, com incentivo à oração, à fé, ao sacrifício por Cristo. Foram muito importantes na igreja primitiva e nós cremos que Deus segue levantando outros hoje
no nosso meio. O profeta que recebe do Senhor condições para transmitir uma palavra de ânimo, para proclamar o reino, para conduzir o povo de Deus na verdade, tem uma mensagem atual, procedente da mente e do coração do Pai, desse relacionamento, procura manter as igrejas atentas sobre a edificação no fundamento correto, que é Jesus. O evangelista, com a facilidade de comunicar claramente o plano de salvação em Cristo e trazer pessoas não salvas a Ele, faz todo o possível para levar o Evangelho a outros. Nós temos aprendido no decorrer desses anos que esses 3 ministérios têm uma atuação fora da igreja local, uma atuação translocal. E na igreja local, o pastor, que é aquele que cuida, que alimenta, que orienta os irmãos para o seu crescimento e desempenho no serviço, que equipa esse corpo, que tem um coração cheio de cuidados para com cada ovelha do rebanho de Cristo. O pastor não é dado à igreja para que faça todo o trabalho, mas para aperfeiçoar os irmãos, a fim de que juntos realizemos a obra de Deus. O pastor, portanto, é um serviço, um ministério que Cristo dá à igreja. E mestre, aquele que tem competência para ensinar as verdades do Evangelho, não apenas teologicamente, mas de modo prático, fazendo discípulos com sua vida, com o seu testemunho. O Jorge Mitian, que é a nossa cobertura espiritual, entende que pastor e mestre são um ministério só, pastor-mestre. A experiência tem nos mostrado que quase sempre o ministério de ensino acompanha o ministério pastoral. E aí nós chegamos nos dons do Espírito Santo. Nós lemos 1 Coríntios 12, mas os dons do Espírito não estão descritos somente nesse texto, mas em 1 Coríntios 7, em 1 Coríntios 13, em Romanos 12, em 1 Pedro 4, em Atos 16. Pelo menos 29 dons, mas podem existir mais. São as ferramentas do ministério. Equipamentos sobrenaturais oferecidos aos cristãos, a nós, para a construção da igreja de Cristo. Ele permite que nós participemos. A capacitação que o Espírito nos dá para que nós possamos fazer algo que humanamente nós não poderíamos. Manifestam em nós os atributos naturais e não morais de Deus. São uma propaganda do que Deus é. Peter Wagner, que é um pastor americano, falecido em 2016, ele diz sobre o dom, um atributo especial, dado pelo Espírito Santo, a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça divina, para ser usado dentro do contexto do corpo. O dom tem que glorificar a Deus e servir a igreja, com exceção do dom de línguas que nós vamos ver já já. Se há interpretação, é diferente. Se glorifica o próprio homem, o dom não está sendo útil. Por isso o dom não é sinal de maturidade espiritual, ao contrário do fruto do Espírito, que nós já falamos aqui, nesse púlpito. Mas é um ato soberano do Espírito Santo, dado a cada membro do corpo, não de forma permanente, mas conforme as necessidades que o próprio Espírito detecta. Dessa forma, cada membro tem pelo menos um dom. Você pode levantar o seu dedo aí? Pelo menos um, pelo menos. Pode ter mais. É com ele, com o Espírito. Mas pelo menos um você tem. E eu também. Vamos reler os 2 versículos do início. O versículo de 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada, visando um fim proveitoso. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza
todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Assim a igreja cresce, quando homens e mulheres praticam os dons que receberam. E nesse texto de 1 Coríntios, temos alguns dons, que esse livrinho aqui, o Fundamentos para a Formação do Discípulo, volume 3, o azulzinho, que você já deve ter estudado, que eu recomendo que você estude novamente, tanto nos grupos nas casas, quanto no discipulado. Ele explica muito bem. Palavra de sabedoria é a capacidade de aplicar as verdades bíblicas a situações práticas. É uma palavra que resolve situações de dúvida. Não tem nada a ver com a sabedoria humana. É a sensibilidade de Deus para solucionar problemas e colocar as coisas em ordem, dando direção espiritual. É aquela palavra que quando alguém dá, ponto final. Palavra de conhecimento é a capacidade de descobrir coisas profundas na palavra e comunicá-las ao corpo. Mostra aquilo que está escondido. Também não tem nada a ver com as revelações descobertas, entre aspas, de coisas na palavra que tem saído muito por aí. É usada nesse contexto. Portanto, a palavra de sabedoria, ela resolve. A palavra de conhecimento mostra, revela, põe na luz. Fé é crer na intervenção divina até nos impossíveis para satisfazer uma necessidade. Nesse dom, e eu não estou falando da fé comum, num determinado momento, você recebe algo sobrenatural de Deus, que vai além da sua razão, do entendimento, e gera uma confiança de que Deus entrará com a providência. É algo espontâneo, imediato, que levanta a pessoa e injeta fé nos que estão perto dela. Também é diferente da fé que consta lá no fruto do Espírito, porque essa do fruto do Espírito, ela amadurece e se desenvolve. Essa fé como dom é aquela que vem como uma força e faz você ter condições de enxergar a grandeza desse Deus e o quanto Ele pode fazer diante da nossa pequenez. Dons de curar, tanto física quanto psicologicamente, de modo sobrenatural, trazendo a restauração da saúde perdida, e está no plural, dons. Porque pode indicar diferentes dons para diferentes enfermidades, para diferentes doenças. Não tem nenhuma que esse Espírito não possa detectar e trazer a solução. Amém? Quando um coxo pediu dinheiro para o Pedro e João, na entrada do templo, em Atos 3, o Pedro falou, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem se levantou. As operações de milagres, efetuar coisas sobrenaturais, com algum propósito, as leis da natureza são suspensas, para dar lugar a outras divinas. E Jesus nos mostrou essas possibilidades, quando transformou a água em vinho, o pão e peixe foram multiplicados, um morto como Lázaro voltou à vida. Milagres, profecia, que é transmitir a mensagem da parte de Deus, cheia de autoridade, cheia de poder, edificando, exortando, consolando. A Bíblia diz que é um dom que está sujeito ao espírito do profeta, está sujeito à pessoa. Você tem que reparar se aquilo vai se cumprir ou não. Não tem nada a ver com adivinhação também, como tem acontecido por aí.
profecia, entre aspas, que mais significa profetada do que qualquer outra coisa. Discernimento de espíritos, diferenciar entre o bem e o mal, entre coisas de Deus, entre coisas de Satanás ou do próprio ser humano. Traz um filtro espiritual, traça os limites de Deus. E é bom que todo líder tenha esse dom para não ser enganado pelas pessoas, para não ser enganado pelas circunstâncias. Quando Pedro falou assim, Senhor, não vá para a cruz. Jesus viu a fonte, Satanás, e disse para ele, aparta-te de mim. Outra coisa, nem toda enfermidade é demônio. Como é que eu vou expulsar um demônio que não está ali? É preciso discernir isso. E atenção, o discernimento de espíritos não é a capacidade de descobrir pecados na vida dos irmãos. Isso é discernimento carnal, que leva à confusão, à briga. Variedade de línguas, falar a Deus uma ou mais línguas sem as ter estudado, é um dom que edifica a própria pessoa que o tem. Se for numa reunião pública, deve haver interpretação, uma após a outra, para evitar confusão, e não mais do que 2 ou 3 pessoas, nos instruiu o apóstolo Paulo. Vocês se lembram, nos Pentecostes, os que estavam reunidos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem, e uma multidão se aproximou perplexa. E cada um ouvia na sua própria língua materna. E nem cristãos, nem crentes eram. E a capacidade de interpretar línguas. Alguns acham que quem recebeu o Espírito precisa necessariamente falar línguas. Mas aqui nós entendemos que podemos ser batizados no Espírito e não receber esse dom, e sim um outro ou outros. E eu vou destacar agora um trecho desse outro livro aqui, olha, Igreja, da série Formação de Líderes, onde o autor, o pastor Abílio, explica alguns outros dons, além dessa lista de 1 Coríntios, que nós lemos, que estão descritos na palavra, e esses dons, ele nos adverte a colocá-los em prática. E diz o seguinte, abre aspas, você vai ver que vão aparecer aí os dons, preste atenção, olha. Se tem socorro, misericórdia, preste ajuda aos irmãos. Se tem serviço, que encontre o que fazer, como para o Senhor. Se tem o dom de contribuição, seja generoso nas doações. Se é administrador, que administre com esmero. Se tem hospitalidade, que acolha com alegria e prazer os irmãos. Se tem intercessão, ore sem cessar pela família, pelo rebanho e pelos que estão em trevas espirituais. Se é exortação, estimule a fé e encoraje os irmãos. Se tem ensino, comunique os princípios bíblicos com graça e fidelidade. Se é celibato, viva em abstinência sexual, servindo a Deus com mais tempo. Se é martírio, submeta-se e aceite com júbilo o sofrimento pela fé em Cristo, para a glória de Deus. Se é pobreza voluntária, desprenda-se totalmente do que é material e tenha como centro de sua vida unicamente Jesus. E eu fecho as aspas nesse trecho, que está nesse livro aqui de Igreja. E concluo. Meus irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar, creia nos dons espirituais. Será que você pode dizer, eu creio? Eu creio.
E aí, se esforce para encontrar o seu dom, ou os seus dons, se você ainda não descobriu qual é. Pois o próprio Espírito que reparte esses dons te ajudará. O 1 Coríntios 12, 31, no final desse capítulo, diz que, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E o que envolve essa procura? O que envolve esse esforço da nossa parte? Já que é o Espírito quem nos concede. Oração. Inclusive para que nossas motivações sejam sondadas. Porque pode ser que a gente queira simplesmente a promoção, aparecer, e não dar a glória devida à Trindade Santa, ao Espírito, a Deus, a Cristo. Também leia e estude a Bíblia. Participe de um grupo de discipulado. E se você já foi discipulado, você tem a obrigação de discipular alguém, de passar o que você recebeu, de ensinar isso que eu estou contando aqui de forma simples, que é um registro do que está nesses materiais, que nós temos aprendido durante esses 45 anos aqui na CMC. Participe de um grupo na casa. Abra a sua casa para receber pessoas, para que elas possam entender que Jesus tem um propósito para a vida delas, e que elas podem também receber esses dons, estando no corpo, estando na igreja, assumindo um compromisso público de batismo. E vou dizer mais uma coisa, tem grupos que funcionam nas casas, cheio de potenciais líderes, com outro líder dirigindo. Multiplique o seu grupo, abra outros, leve essas pessoas, os seus amigos, os seus colegas, para a sua casa. Esse ambiente de amor, de acolhimento, você vai poder praticar logo esse dom que é a hospitalidade. É aquele versículo que nós lemos no 12:1, né? 1 Coríntios. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não podemos. Esse é um assunto dos dons que nós temos que falar mais sobre ele, conversar mais sobre ele, buscar mais esses dons e praticar também ainda mais esses dons na igreja. Portanto, envolva-se nos serviços, nos ministérios que já funcionam. Submeta-se à liderança, deseje ser uma pessoa produtiva. Às vezes os líderes percebem o desenvolvimento de algum dom que você ainda não se deu conta. E para os que já conhecem seus dons, não sejam negligentes. Coloquem em prática. Cada dom espiritual que nos é dado é um recurso que precisamos usar com fidelidade e com responsabilidade para cumprirmos o propósito do Senhor e dele prestarmos conta no tribunal de Cristo. Lá em 1 Pedro 4,10, e é o último versículo que eu vou citar. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. É o serviço através do seu dom, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus manifesta em nós, através desses dons, é para que nós sirvamos uns aos outros. O corpo precisa que você pratique os dons do Espírito Santo, para que haja edificação. Você cresce, teu irmão também cresce, amadurece.
E é preciso também que a gente esteja aberto para receber outros dons. Como a gente viu, o Espírito não é estanque, mas ele se movimenta. E ele precisa que nós nos abramos com liberdade para que ele haja em nós e assim nós possamos ser usados na igreja, junto aos outros irmãos no corpo. E consequentemente, nós cantamos aqui, brilhando fora do corpo, como testemunho. Então a minha oração nesse final é que o Espírito nos dê entendimento, nos dê clareza sobre essa mensagem que foi compartilhada agora, e que a gente faça tudo com amor, que deve sempre prevalecer. Amém? Que Deus abençoe a todos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.